Tanjiro Kamado talvez seja um dos personagens mais promissores da série de Demon Slayer, alguém com potencial incrível, porém inexplorado. Infelizmente, Tanjiro Kamado morreu cedo, antes mesmo do início da história contada por Tanjiro. No vídeo de hoje, vamos tentar entender o poder e potencial desse personagem e o que aconteceria se ele tivesse se encontrado com Muzaki Butsuji naquela trágica noite onde a família Kamado foi morta. Mas antes de tudo, se você quiser apoiar o canal comprando os mangás de Demon Slayer, os links com os melhores preços vão estar aqui na descrição. E eu também quero te convidar para entrar lá no meu servidor do Discord. Assim, a gente vai poder estar conversando de maneira mais próxima e com certeza você não vai perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Durante o capítulo 39, Tanjiro é introduzido e explicado de certa forma pela primeira vez na obra. Em sua primeira frase, Tanjiro pede o controle da respiração por parte de Tanjiro e diz que se seu filho respirasse direito de forma controlada, ele se tornaria o deus do fogo. No capítulo 40, descobrimos que todo início de ano, Tanjiro faz uma dança para o deus do sol e oferece a esse deus orações. A dança Hinokami Kagura de Tanjiro era executada como uma tradição da família Kamado, feita do pôr ao nascer do sol. De acordo com Tanjiro, se Tanjiro aprendesse o jeito certo de respirar, ele poderia dançar para sempre. A outra aparição clara do Tanjiro aconteceu no capítulo 151. Nesse capítulo, temos algumas explicações sobre as habilidades dele, que eu vou citar agora. Primeira habilidade, ocultação de presença ou de espírito de batalha, estado altruísta. Basicamente, Tanjiro Kamado não tinha espírito de batalha, ele não exalava raiva, ódio ou hesitação. De acordo com Tanjiro, ele sempre era sem temperamento e muito calmo. O cheiro de seu pai sempre se mantinha o mesmo. Antes de Tanjiro, os únicos com essa habilidade eram Yorishi e possivelmente Sumiyoshi Kamado. A segunda habilidade de Tanjiro é o mundo transparente. Como vimos ainda no capítulo 151, Tanjiro foi o homem que introduziu tanto o nome como o conceito do mundo transparente para seu filho Tanjiro. Ele explicou a ele como alcançar esse mundo, passando a ver através de todas as coisas. A terceira habilidade são sentidos sobre-humanos. Tanjiro se demonstrou capaz de sentir a presença de um urso que passava longe da área onde ele estava, mas dentro da área da família Kamado, sem nem mesmo esse animal fazer qualquer tipo de barulho ou ruído. Esses seus sentidos se mostraram até melhores que o olfato de Tanjiro. E por fim, Tanjiro tinha velocidade e força sobre-humanas. Mesmo doente, Tanjiro foi capaz de derrubar a cabeça de um urso usando apenas um machado, isso tudo em um piscar de olhos. O próprio Tanjiro não conseguiu acompanhar a velocidade dos movimentos de seu pai e também não entendeu direito a situação quando Tanjiro cortou a cabeça do urso. No capítulo 192, vemos que Tanjiro assume que Tanjiro era mais talentoso que ele, assim como Yorichi. É óbvio que Tanjiro não era como Yorichi, apesar de que ele também tinha os mesmos arsenais do primeiro usuário da respiração do sol. Tanjiro, apesar de tudo, nunca teve o treinamento adequado para o combate com espadas, apesar de ser um homem que sempre estivesse preparado para lutar e proteger a sua família. Outra diferença de Tanjiro para Yorichi está em sua marca. A marca de Tanjiro não está 100% despertada, ou seja, sua velocidade e força estão limitadas às velocidades e forças de um humano desmarcado, o que por si só é uma grande desvantagem em um duelo com demônios fortes. Então vamos entender o que aconteceria se Tanjiro estivesse vivo quando Muzan atacou a família Kamado. Eu vou explicar essa história por meio de duas teorias / fanfics que eu criei para cada uma das situações. Então, sem mais nem menos, vamos ver as teorias. O clima estava frio. Tanjiro parecia que não voltaria para casa naquela noite, apenas pela manhã do dia seguinte. Todos os membros da família Kamado se preparavam para passar aquela noite fria do melhor modo possível. Tanjiro, de repente, sente uma presença se aproximando de sua casa. Sem esperar pelo pior, ele pega seu machado e pede que sua família vá para o outro lado da casa. Tudo parecia quieto, mas dava para ver as pegadas daquilo que estava se aproximando da porta. É quando um ser que parecia humano destrói a porta com apenas uma única pancada. Usando apenas um de seus braços, aquele entre aspas homem tenta acertar Tanjiro, que desvia do primeiro golpe, mas na sequência é atingido por segundo golpe. Ele tenta se defender usando o machado, mas o machado não era capaz de cortar aquilo. Aquele ser então mata Tanjiro, sem hesitar. Ele parecia sentir ódio ao olhar para ele. Na sequência, ele tenta transformar cada membro da família Kamado em um Oni. Após falhar várias vezes, ele apenas vai embora,
sem contar que uma daquelas crianças ainda estava viva. O clima estava frio. Tanjiro parecia que não voltaria para casa naquela noite, apenas pela manhã seguinte. Todos os membros da família Kamado se preparavam para anoitecer e ficarem bem com aquele frio todo. Tanjiro, de repente, sente uma presença se aproximando da porta de sua casa. Sem esperar pelo pior, ele pega sua antiga lâmina Nichirin, que foi passada de seu pai para ele, e pede que sua família vá para o outro lado da casa. Tudo parecia quieto, mas dava para ver as pegadas se aproximando da porta. É quando um ser, que não parecia exatamente humano, destrói a porta com uma única pancada, usando apenas um de seus braços. Aquele entre aspas homem tenta acertar Tanjiro, que desvia do primeiro golpe. No segundo golpe, Tanjiro corta com a espada o braço daquele homem, que vinha em sua direção parando bem em sua frente. Aquela criatura começa a exalar ódio e raiva, como se ele já tivesse encontrado com Tanjiro antes. Aquele ser não parava de olhar para os brincos e também para sua espada. Na sequência, ele muda completamente sua aparência, surgindo vários tentáculos em suas costas e pernas. Tanjiro, olhando pelo mundo transparente, se assusta com a quantidade de órgãos que aquele homem tinha e grita para sua família correr. Assim que isso acontece, aquele ser ataca Tanjiro com uma sequência de golpes inevitáveis, fazendo ele até demonstrar reações aos primeiros golpes, mas acabando sendo atingido fatalmente devido a seu estado fraco na sequência. A família Kamado acaba sendo caçada uma a uma por Muzan, que tenta os transformar em Onis, mas falha várias e várias vezes, indo embora sem perceber que alguém naquela família ainda continuava viva. Bom, essas são as duas versões que eu criei para esse encontro de Tanjiro com Muzan, obviamente sempre considerando Tanjiro doente, sem o apoio de caçadores de Onis e tendo que proteger sua família. Basicamente, por seu estilo de vida mais tranquilo, Tanjiro se tornou alguém com potencial incrível, mas muito mal refinado. Ele não aproveitou totalmente seu potencial, sendo incapaz de lidar por muito tempo com uma ameaça como Muzan. Bom, esse aqui é um e se ao mesmo tempo não é um. Eu não sei exatamente como é que eu vou chamar esse vídeo ainda, mas basicamente eu vou contar a vocês a história de Kimetsu no Yaiba na visão de Kanao Tsuyuri. Tudo que ela passou do momento em que nasceu até o final da obra. Acho que dá pra dizer que eu vou contar a vocês agora a história de Kanao. Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Os corvos Kasugai são basicamente corvos de comunicação. Ficha técnica: nome Kanao Tsuyuri, idade 16 anos, altura 1,56, peso 46 kg, função caçadora de Onis e Tsugoku da Pilar do Inseto Shinobu Kocho. Kanao nasceu em uma família incrivelmente pobre. Desde muito nova, ela era maltratada, triste e passava fome. Um dia, quando seus irmãos estavam chorando, seus pais bateram neles. Eles deram chutes, arrastaram e tentaram afogá-los. No outro dia, Kanao encontrou seus irmãos, já sem vida. Kanao se sentia apenas vazia e também solitária. Ela passou por dias dolorosos durante sua infância inteira, até que dentro de sua cabeça houve um estalo, e desde esse dia em diante, ela se quebrou, nada mais a machucava. Posteriormente, Kanao foi vendida como uma escrava, e apesar de seu sofrimento, ela não tinha mais nenhum tipo de sentimento ou expressão. Seu dono era um homem careca, que andava com Kanao sempre amarrada por uma corda, como se ela fosse um simples cachorro. Em uma dessas caminhadas, ela e seu dono são abordadas por duas meninas. Uma delas se apresenta como Kanai Kocho, e depois de uma breve conversa, a menina mais nova de cabelos curtos joga dinheiro pra cima e pega Kanao, que acaba fugindo junto às outras duas meninas. Depois de darem roupas novas a Kanao, cortar seus cabelos e deixar tomar banho, Shinobu percebe que Kanao não consegue fazer nada sem receber ordens. Kanai acha Kanao fofa, e para ajudar ela a tomar decisões sozinha, Kanai entrega a sua irmã mais nova, agora adotiva, uma moeda, e diz pra ela jogar a moeda pra cima sempre que precisar fazer uma escolha. Shinobu não entende direito onde sua irmã mais velha queria chegar com isso, então Kanai explica a ela que tudo ficaria bem, já que quando damos a chance a alguém, nossos corações podem florescer. Então bastava Kanao conhecer a pessoa certa, que ela com certeza também poderia mudar. Até esse momento de sua vida, Kanao nunca havia recebido nome, mas após conhecer as irmãs Kocho e Aoi, elas a ajudaram a encontrar um nome que acabou sendo o nome Kanao Tsuyuri. Aoi, nessa época,
queria muito que o sobrenome Kanzaki fosse dado para Kanao, já que ela queria que Kanao fosse algo como sua irmã mais velha. E assim, Kanao foi criada na Mansão Borboleta, ao lado de Shinobu, Kanai, Aoi, Naho, Sumi e Kyo, as últimas 3, chegando logo depois dela. Kanao ganhou 2 hobbies nesse meio tempo. Ela amava fazer bolhas de sabão e também gostava muito de comprar doces e acessórios para dividir com o pessoal da mansão. Mas ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, Kanao sempre congelava e não sabia como agir quando era perguntada sobre seus sentimentos. Ela também tinha o costume de observar suas irmãs treinando. Kanai era uma caçadora e uma usuária da respiração da flor. Kanao, observando sua irmã todos os dias consecutivamente, conseguiu aprender sozinha a respiração da flor, mostrando que desde muito nova, sua visão e talento eram realmente especiais, até que sua irmã Kanai, a Hashira da flor, morreu em missão. No enterro de Kanai, Kanao apenas suava pelo corpo inteiro, ela não conseguia chorar, só sentia profunda tristeza e agonia, seus sentimentos simplesmente não saíam. Mas ninguém na mansão a julgou por causa disso, e Shinobu sempre abraçava entendendo a dor de Kanao também. Após isso tudo, Shinobu se tornou a Hashira do inseto, mas a morte continuava rondando a mansão da borboleta. 3 meninas que eram aprendizes da Shinobu, suas Chisugokos, morreram em pouquíssimo tempo depois, até que Kanao resolveu virar uma caçadora de Onis. Sozinha, ela decidiu que faria a seleção final, e passou na seleção se tornando assim uma Demon Slayer. Quando recebeu sua Nichirin, a espada de Kanao ficou rosa, como a espada de sua irmã Kanai, e dali em diante, ela e Shinobu ficaram cada vez mais próximas, com Kanao fazendo missões e treinando com sua irmã, sendo agora sua Tsugoku, a Tsugoku da Pilar do Inseto. Em uma dessas missões, Kanao foi enviada para dar apoio em um lugar chamado Monsha Tagumo. Nesse lugar, ela começou ajudando os Kakushis com os feridos, e também verificou a montanha, se encontrando com Tanjiro e Nezuko. Kanao vê Nezuko como Oni e tenta caçá-la, nocauteando Tanjiro no meio do caminho, mas por ordem dos corvos, ela poupou a vida de Nezuko. Algum tempo depois, no jardim da mansão da borboleta, Kanao novamente se encontra com Tanjiro, que está sendo carregado pelos Kakushis, e depois disso, recebe o pedido de Shinobu para que ela ajudasse Tanjiro, Zenitsu e Inosuke em suas recuperações. O treino dessas recuperações era com xícara de xarope medicinal, onde cada um tinha que pegar a xícara antes do outro, e também o treino de pega-pega. Kanao simplesmente foi suprema em todos os treinos, chegando até mesmo a desmotivar o Zenitsu e o Inosuke, demonstrando as suas habilidades. Mas Tanjiro não desistia de maneira alguma, e depois de mais de um mês com o Kanao só ganhando, ela finalmente foi vencida tanto no pega-pega como no jogo de reflexos. Ela até mesmo ficou surpresa por ser derrotada por Tanjiro. Antes dos meninos irem embora, Tanjiro aparece para se despedir de Kanao. Ela decide na moeda que deveria falar com ele, e assim os dois conversam. Em um ponto da conversa, Tanjiro pede a moeda de Kanao e a joga pra cima, falando que se desse cara, Kanao deveria seguir mais seu coração, e o resultado foi cara. Tanjiro então devolve a moeda para Kanao e diz a ela, segurando suas mãos, que as pessoas são conduzidas pelo coração e que agora o coração dela poderia ficar mais forte como nunca, soltando as mãos dela e depois indo embora. Kanao grita perguntando o porquê de ter saído cara. Tanjiro então responde com um sorriso, falando que aquilo ali foi coincidência e que ele pretendia jogar moeda até que saísse cara, indo embora logo na sequência. Kanao, vendo Tanjiro ir embora, pela primeira vez em muito tempo, sente algo segurando a moeda, agora segurando ela com as 2 mãos próximas ao peito. Alguns dias depois, uma bomba, o pilar das chamas Kyojuro Rengoku, estava morto, e Tanjiro, Zenitsu e Inosuke novamente gravemente feridos. 4 meses passaram desde então. Kanao continuava com suas missões, enquanto os garotos se recuperavam na mansão da borboleta, tendo poucos encontros entre eles. Um dia, Kanao estava na mansão da borboleta. O pilar do som, Tengyuzui, nesse momento, tentou sequestrar Aoi e a Naho, justamente para conseguir cumprir a sua missão em um lugar chamado Distrito do Entretenimento. E nesse momento, Kanao se lembra de Tanjiro, dizendo para ela seguir seu coração, e se a moeda ou ordens, ela tenta impedir o pilar do som de levar a Aoi e Naho, isso tudo emocionando muito a Aoi. No fim, depois de uma grande confusão, os 3 garotos partiram deixando novamente as meninas na mansão.
Kanao seguiu com suas responsabilidades, mas menos de uma semana depois, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke chegaram novamente feridos na mansão, mas dessa vez gravemente. Eles estavam todos próximos da morte, para o desespero das meninas e também de Kanao. 2 meses então se passaram depois que Shinobu tirou eles do risco de morte. Kanao passou boa parte desse tempo cuidando de Tanjiro, que estava em coma, até que Kanao resolve levar a ele um vaso de flores, e quando ela abre a porta, Tanjiro havia aberto seus olhos. Ela ficou tão surpresa que deixou o vaso com a flor cair, e sua emoção foi tanta que até lágrimas de felicidade escorreram de seu rosto nesse momento. Pouco tempo depois, o Kakushi Gotou entrou no quarto e viu Kanao conversando com o Tanjiro, entrando em completo desespero e chamando todo mundo para ver o Tanjiro agora acordado, fazendo um verdadeiro rebuliço no quarto inteiro, com direito até mesmo ao Inosuke caindo do teto também voltando do coma. Com toda a bagunça e o sentimento de alívio por seus amigos estarem bem, Tanjiro finalmente dorme, e para parar a bagunça, Kanao timidamente fala para todos ficarem quietos, e depois disso ela vai junto a Kyo para fazer sopa para os meninos. E assim, Kanao segue com suas missões e obrigações, até que uma notícia gigantesca abala o mundo de Demon Slayer. Derrubaram 2 luas superiores de uma única vez na Vila dos Ferreiros, e Nezuko Kamado conquistou o Sol. Agora Musou e Demon Corp finalmente teriam que se preparar para uma guerra total. Com o sumiço dos Onis e o treinamento pilar iniciado, Kanao começou seu treinamento junto a todos, e em pouco tempo já estava na fase de Sanemi Shinazugawa. Foi quando ela resolveu procurar por Shinobu para pedir para ser treinada por sua mestra. Quando Kanao encontra Shinobu, ela pede que a Pilar do Inseto treinasse ela durante o treinamento pilar, e Shinobu diz que não participaria do treinamento, para decepção de Kanao. Shinobu percebe que a Kanao agora parecia ser alguém mais sentimental e resolveu contar a ela um segredo estratégico para a guerra, e resolveu falar sobre o demônio que matou sua irmã Kanai. Shinobu explica que se ela e Kanao se encontrassem com o Oni que matou sua irmã, a primeira coisa que deveria acontecer era Shinobu ser absorvida pelo Oni. Kanao de primeira ficou muito assustada, mas Shinobu explica que é impossível matá-lo sozinhas, e afirma que uma lua superior equivale a 3 Hashiras de acordo com Kagai Ubuyashiki. E só uma observação, a Demon Corp nesse momento da história só tinha conhecimento do Kokushiba ou da casa do Doma, então os Onis referidos como luas superiores são esses 3. Shinobu explica que o Oni que matou sua irmã é uma lua gulosa, e que com certeza ele acabaria absorvendo uma pilar com excelentes capacidades físicas, e isso se ele tivesse chance. Ela explica que seu corpo está cheio de veneno de glicínias em alta concentração. Kanao até tenta se oferecer para fazer o mesmo com os venenos, mas Shinobu diz apenas não, pois ela não sabia quais eram os colaterais que aquilo poderia causar em seu corpo. Shinobu também fala a Kanao sobre seu trabalho com Tamayo, deixando Kanao com um dos antídotos Sanchoni que ela teria criado para Nezuko, mas que agora não será mais utilizado, e pede que Kanao corte o pescoço do Oni que matou sua irmã quando ela enfraquecê-lo. E assim a conversa entre as duas termina, e Kanao volta ao seu treinamento pilar. O Castelo Infinito então é iniciado, e Kanao é puxada para dentro do castelo, onde ela se mexe procurando por Shinobu, e quando ela finalmente encontra a sala e se dirige a ela abrindo a porta, Shinobu já está morta e sendo absorvida pelo Oni. O plano delas finalmente foi iniciado. Doma absorveu Shinobu quando Kanao entrou na sala. Kanao ataca o Oni sem mais nem menos, e esse Oni desvia com facilidade. Tsutsuyuri claramente demonstra seu ódio e suas feições. As habilidades de Kanao acabam surpreendendo o Oni, e Doma declara ela como alguém mais forte que Shinobu. E assim, os dois passam a trocar golpes, com Kanao buscando brechas e se defendendo usando sua visão. Até que depois de uma troca de golpes intensa, Doma usa seu Kikijutsu e acaba roubando a espada de Kanao no final do ataque, fazendo uma onda de gelo contra ela que deveria ser fatal. Mas esse é o momento que Mestre Inosuke chega no local, parando os ataques do Kekijutsu e roubando a espada da Kanao do Oni e devolvendo ela à caçadora. Depois da chegada de Inosuke, a luta ficou mais equilibrada, e Kanao junto a ele fizeram uma dupla capaz de segurar o Doma até os efeitos do veneno de Shinobu começarem a ser demonstrados. Quando o Doma sentiu o impacto do veneno, a chance de Inosuke e Kanao finalmente apareceu, e os dois não perdoaram, seguindo assim o plano de Shinobu. Kanao colocou sua visão em risco para se aproximar de Doma, e com a força do nosso javali, os dois juntos finalmente derrotaram a Lua Superior 2. E diferente do que aconteceu na época da morte da Kanai, dessa vez Kanao Tsutsuyuri finalmente chorou. Ela finalmente deixou seus sentimentos saírem, chorando por ter conseguido cumprir seu objetivo e vingar suas duas irmãs.
Nessa luta, Kanao sacrificou boa parte de seus olhos, tendo um deles praticamente cegado, e depois disso, ela e o Inosuke foram juntos ao objetivo de derrotar Muzan Kibutsuji. No caminho, Kanao e Inosuke se encontram com Zenitsu e Murata. Zenitsu parecia muito ferido. Juntos, eles se encontraram com Yushiro e fecharam seus ferimentos, fazendo todos os primeiros socorros. E agora todos juntos, armaram uma estratégia para derrotar Muzan. E nesse meio tempo, os pilares já começaram a enfrentar Muzan Kibutsuji, com o castelo já em queda. Zenitsu, Inosuke e Kanao vão para o local usando o Kekijutsu do Yushiro, e quando chegam lá, os três estão invisíveis na visão do Muzan. Mas o plano vai por água abaixo, quando em pouco tempo o rei dos Onis percebe a presença dos caçadores, e acaba revelando os corpos deles, anulando assim o Kekijutsu do Yushiro. E apesar de todos os esforços dos caçadores e dos Hashiras, Muzan era alguém muito forte, e levou todos ao nocaute completo, deixando Kanao Tsuyuri de joelhos em frente dele. Mas é nesse momento que Tanjiro volta ao combate, salvando a vida de Kanao e deixando ela com Kakushi. Kanao ficou muito ferida e só conseguiu voltar a se mexer novamente quando o próprio Tanjiro se tornou um Oni, e para salvar ele, Kanao sacrificou o resto de sua visão para conseguir usar o antídoto anti-Oni que Shinobu havia lhe dado quando conversaram, fazendo assim Tanjiro Kamado finalmente recobrar sua consciência, lutando internamente contra o Muzan e finalmente retornar para o seu lado humano, deixando assim ser o Oni. Após a vitória contra Muzan, Kanao teve um grande descanso para se recuperar de seus ferimentos. Sua visão também foi muito prejudicada, apesar de ela não ter ficado 100% cega. E um dia que ela estava observando a cerejeira que a primeira usuária da respiração da flor plantou, Tanjiro e ela finalmente se reencontram, com ambos mostrando preocupações um pelo outro, e Kanao mostra que a Kaburamaru agora vai passar a ser cuidada por ela após a morte de Obanai. Nos anos seguintes, Kanao se dedicou no estudo da medicina e virou uma médica completa, cuidando de Tanjiro e dos outros garotos, e também ainda morando na mansão da borboleta com Aoi e as meninas. Com o tempo, ela e Tanjiro ficaram bem mais próximos e acabaram se casando e tendo filhos. E se o Gyu Tomioka tivesse chegado mais cedo na casa da família Kamado? No começo do anime do mangá de Demon Slayer, temos uma pequena frase de Gyu, onde ele se culpa pela tragédia da família Kamado. O Hashira da Água diz que se ele chegasse apenas meio-dia mais cedo, talvez poderia ter evitado tudo aquilo. Mas será mesmo? Hoje vamos teorizar o que aconteceria se Gyu Tomioka tivesse chegado mais cedo no início do mangá de Demon Slayer. E agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo! Gyu Tomioka, caminhando pela neve no início da noite, sentiria arrepios, como se algo grande estivesse para acontecer. Seu corvo o seguia pelo alto enquanto observava Hashira. De longe, Gyu ouve uma gritaria em uma cabana no meio das montanhas. Se arrepiando instantaneamente ao ver aquilo que estava bem em sua frente, em frente à porta da casa, Gyu abre seus olhos. Aquilo estava agredindo as pessoas. Instantaneamente, o Hashira cogita em sua mente: isso é uma lua superior? Não, isso é... Nessa hora, algo se mexe em alta velocidade, atingindo a lateral de Gyu Tomioka. O Hashira se defende de um reflexo e é jogado para longe, caindo próximo daquela criatura. Nesse momento, Gyu entende tudo. Aquilo era o Muzan Kibutsuji, fazendo seu corpo se arrepiar de cima a baixo. Sua circulação sanguínea e respiração também acaba acelerando por um segundo. Muzan acha aquilo impressionante. O Hashira não morreu no primeiro golpe e apenas diz que caçadores de Onis o enojam, fazendo um segundo golpe contra Gyu Tomioka. O Hashira da Água então usa sua Nage, mas sente pesadamente a agressividade do golpe, sendo jogado novamente para longe. Muzan termina de atacar a cabana, matando o resto das pessoas que estavam lá dentro. Uma das crianças cai ferida no chão na tentativa de proteger seus irmãos, mas na visão de Muzan e Gyu, todos na cabana estavam mortos. Muzan apenas se pergunta: parece que não será esses fracos que virarão um Oni resistente ao sol? Morreram só com essa quantidade ridícula de sangue. Depois disso, Muzan se vira para Gyu Tomioka: quem sabe você? Antes que Gyu se virasse, ele é acertado por 7 golpes rápidos de Muzan, e sem poder usar Nage na sequência, Gyu finalmente é atingido, com
com um dos braços de Muzan acertando a lateral de seu corpo, ficando cravado em sua barriga. Muzan então se aproxima do caçador e diz que dará a ele a chance de virar um Oni, e Gil, para não ser corrompido, se auto-ataca tirando a própria vida para a decepção do rei dos Onis, Muzan Kibutsuji. Depois disso, o Demon King simplesmente some em meio à nuvem de neve. Pela manhã do dia seguinte, Tanjiro Kamado estava retornando para sua casa até sentir o cheiro de sangue. Ele começou a correr até o local e quando entra em casa, todos estavam mortos. Apenas a sua irmã mais nova, Nezuko, ainda respirava. Tanjiro então coloca ela em seus ombros e observa que havia alguém ali a mais, alguém que ele não conhecia. Um homem com um Haori meio a meio, que parecia ter morrido com ferimentos graves. Tanjiro então deduziu que aquele homem morreu tentando proteger a sua família. No desespero e com medo do animal que atacou a sua família ainda estar na região, Tanjiro pega a espada do espadachim junto à sua bainha e deixa ali o homem junto à sua família. Então pega sua irmã e começa a carregá-la montanha abaixo. No meio do caminho, Nezuko começa a se debater e derruba Tanjiro caindo sobre ele. Ela então tenta atacar seu irmão, que se protege com a bainha. Tanjiro não estava entendendo nada, então começou a se perguntar o que havia acontecido com sua irmã, até que ele se lembra dos Onis, uma história que ele ouviu de sua avó alguns anos atrás, e também de um velho ancião chamado Saburo, que ele havia dormido na casa na noite anterior. Então tudo ficou mais claro, Nezuko estava virando uma Oni. Enquanto ele tentava entender a situação, atrás de sua irmã aparece um vulto feminino, e Tanjiro, no puro instinto e susto, puxa sua irmã para si, sentindo apenas o vento bruto da espada daquela menina passando ao seu lado. A menina então recua por um instante e continua de frente para os dois irmãos. Ela tinha o cabelo bonito e uma mesclagem de rosa com verde. A garota pergunta o que ele estava fazendo e o porquê de estar protegendo uma Oni. Ela também perguntou se ele não percebeu que estava sendo atacado. Tanjiro explica para a garota sobre o que havia acontecido antes, e por alguns segundos, ele sente que os olhos dela brilharam e um olhar de dó junto ao amor caiu sobre ele. Mas com uma cara até cômica, a garota diz apenas assim: "Entendi, mas vou ter que matar ela porque esse aqui é o meu trabalho." E novamente, ataca Nezuko. Tanjiro de novo cobra sua irmã com seu corpo, enquanto segurava ela com sua bainha. A menina então hesita de novo e começa a se perguntar o que iria fazer ali, até que percebeu que a bainha na mão do garoto era de um colega seu. Tanjiro então percebeu os olhos e o rosto assustado da menina olhando para a espada, e ao ser questionado, ele explica que pegou aquela espada de um homem que havia morrido protegendo a sua família. Tanjiro vê o rosto da menina aos poucos mudando e logo começaram a se cair lágrimas no rosto daquela caçadora. Tanjiro acaba se distraindo e solta Nezuko sem querer. Sua irmã acaba atacando a menina e em poucos segundos, sem que Tanjiro conseguisse acompanhar, a sua irmã cai desmaiada. Aquela menina em sua frente realmente era alguém muito forte. A menina, ainda em lágrimas, pergunta onde está o seu amigo e diz que ela estava vindo como reforço para ele. Tanjiro aponta para o local e a menina se apresenta como Mitsuri Karoji, uma caçadora de Onis. Mitsuri fala para Tanjiro tirar a sua irmã dali, já que logo mais o sol iria raiar, e Tanjiro apenas obedece sem questionar a menina. Os dois passam a manhã enterrando os corpos, e Mitsuri conta para Tanjiro sobre seu amigo, falando que Tanjiro deveria ir até o senhor que treinou seu amigo para levá-lo a notícia. Ela também entende o lado de Tanjiro e Nezuko, e meio que ressentida, aceita o juramento do menino de que não deixaria sua irmã atacar mais ninguém. Nem mesmo Mitsuri sabia exatamente o porquê de estar fazendo aquilo, ela apenas fez. Ela explica para o garoto sobre a Demon Corp e manda que ele procurasse o mestre de seu amigo, já que ela chamaria o pessoal da organização para ajudarem com o corpo de Gil Tomioka, e se eles vissem a Nezuko, ela seria obrigada a exterminá-la. Tanjiro novamente apenas obedece, pegando a sua irmã e colocando ela dentro de um caixote que tinha em sua casa, colocando também alguns cobertores em volta desse caixote para protegê-la do sol. Assim, o garoto com sua irmã deixa aquele local, mas antes de sua saída, ele apenas agradece a caçadora, dizendo um triste obrigado. Enquanto o menino se afasta, Mitsuri observava até que não pudesse mais vê-los. Assim que o menino e sua irmã sumiram de sua vista, Mitsuri cai de joelhos e apenas se lamenta. "Eu cheguei tarde, não pude salvá-lo." Tanjiro, durante a caminhada, troca o caixote que havia colocado sua irmã
por um cesto em um estado melhor, que conseguiu com alguns fazendeiros no meio do caminho, até que chegou em um templo, e o cheiro de sangue novamente o chamou a atenção. Nessas alturas, sua irmã Nezuko já havia acordado e parecia mais calma do que da última vez. Porém, no momento que ele abriu a porta do templo, sua irmã ficou paralisada, e em cima dele pula um Oni. Tanjiro se protege com a bainha da espada, que sim, ainda estava com ele. Pensando em proteger sua irmã, Tanjiro empurra aquele Oni e saca a espada. O Oni não entende ao certo o que estava acontecendo, e pergunta a Tanjiro quem ele era. Tanjiro não entende ao certo a pergunta, e diz que ele é Tanjiro Kamado, filho de Kei. O Oni refez a pergunta perguntando se ele era um caçador, e Tanjiro pareceu continuar sem entender nada. Então, sem mais conversas, o Oni ataca o garoto, que se protege com a espada. Porém, Tanjiro sentia que os golpes do Oni realmente eram fortes, até que Nezuko de repente chuta a cabeça do Oni para longe, jogando ela a uma distância consideravelmente grande do garoto para o Oni. Tanjiro então fica surpreso com a força de sua irmã, mas sem tempo para falar qualquer coisa, o corpo do Oni continuou se movimentando e a cabeça criou dois braços que atacaram Tanjiro. Quando ele vê que o corpo do Oni está prestes a atacar sua irmã, ele bate com a espada na parte de baixo da cabeça que estava atacando, cravando a espada nela e a prendendo em uma árvore. Aos poucos, a cabeça então começou a desintegrar e o corpo acabou indo junto, até que o sol finalmente raiou. Nezuko então se escondeu dentro do templo, enquanto Tanjiro foi surpreendido por um homem mascarado, um homem com uma máscara de Tengu. Daqui em diante, as coisas aconteceriam muito próximas do que aconteceu no anime. Tanjiro Kamado treinaria Kurokudaki, Nezuko dormiria por alguns anos, Tanjiro faria a seleção final, viraria um Demon Slayer, encontraria com Muzan e conheceria Zenitsu e Inosuke no arco da mansão Suzumi. Mas tudo acabaria mudando no arco do Monte Atagumo. Sem Gyutomioka, apenas Shinobu estaria disponível para fazer a missão, e Inosuke, apesar de lutar muito durante o arco, infelizmente acabaria morto para o Pai Aranha. Tanjiro seria morto por Rui, e Nezuko seria brevemente capturada pelos Onis, sendo salva e ao mesmo tempo morta por Shinobu Kocho. A Hashira do Inseto iria terminar com todos os Onis da montanha, tentando salvar o máximo de pessoas possíveis. Mas do nosso trio principal, sobraria apenas Zenitsu Agatsuma, que posteriormente seria consumido por seus traumas, principalmente o trauma de perder os únicos dois amigos que havia feito até ali em sua vida. Muzan se orgulharia de ter matado o último usuário da respiração do sol, e a Demon Corp continuaria sendo consumida pelas trevas, sem chance alguma de lidar com as luas superiores ou com o próprio rei dos Onis. Bom pessoal, esse foi um vídeo bem legal, eu gostei muito de fazer, eu espero que vocês também tenham gostado. Sinceramente, eu acho que o final ficou meio rushado, mas é porque aconteceria exatamente como foi no mangá e no anime, então eu acho que não teremos tantas mudanças assim, apesar da ausência do Gyu nesses primeiros arcos. A mudança real e o impacto viria só no arco do Monte Atagumo, como vimos com a morte do Tanjiro, então o Gyu realmente faria alguma falta na sobrevivência de Tanjiro e dos outros, e principalmente para os power-ups futuros. Sem Tanjiro e sem Gyu, a organização de caçadores jamais teria marca do caçador, mundo transparente, lâmina vermelha e todos os hacks que vieram depois. Sem ele, com certeza muita coisa não teria acontecido. E se você chegou até aqui, deixa aqui o seu like e comenta a hashtag Kimetsu, que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!